Boa tarde a todos, bem-vindos novamente. E dando continuação ao trabalho que tem sido feito à segunda-feira a estas horas, ele está a terminar, faltam mais 2 ou 3 profetas. Hoje vou-vos falar do profeta Sofonias. Mas antes de ir propriamente ao profeta, sabemos que profeta profetiza. E profetiza o quê? Uma profecia. A profecia está intimamente ligada ao profeta e à história. E o profeta, por sua vez, está intimamente ligado à divindade. O que é uma profecia? A profecia é a predição do futuro, ou seja, de factos que ainda estão por acontecer. Muitos temem até mesmo conhecê-las. Há muita gente que não gosta de conhecer o futuro. Porque elas parecem malignar o futuro, quando, na verdade, apenas velam enquanto não interpretadas corretamente e depois desvelam o que há de vir e que consequências do que já foi. Profecia é a luz do céu, não a espada de Damocles. Já foi falado aqui, já vamos com este tema dos profetas há algum tempo, e muitos companheiros têm feito a definição de profeta. Eu fui buscar a definição de profeta de Allan Kardec. E diz que a melhor definição de profeta é de Allan Kardec. E Kardec diz-nos isto: o verdadeiro profeta é um enviado de Deus para advertir ou esclarecer a humanidade. Ora, um enviado de Deus só pode ser um espírito superior. E, como homem de bem, será reconhecido por seus atos que trarão o cunho de sua superioridade e pelas grandes coisas que realizará pelo bem e para o bem, e que revelarão sua missão, sobretudo às gerações futuras, pois que, conduzido muitas vezes e sem o saber, por uma força superior, quase sempre se ignora a si mesmo. A missão do profeta, portanto, é profetizar, ou seja, dizer de uma forma prudente, com o qual o planeamento divino estabelecido para a marcha progressiva da espécie humana, a fim de mostrar que o homem é um espírito imortal, neste contexto cósmico, e não uma coisa perecível. Já todos sabemos que nascemos lá atrás, fomos criados por Deus simples e ignorantes, temos a nossa marcha, nós como espírito nunca morremos, morre sim é o corpo, mas depois numa outra existência viremos noutro corpo. Portanto, o nosso espírito, tudo o que aprende, guarda para tudo isto contar na nossa caminhada até atingirmos o nosso objetivo de estarmos aqui reencarnados, que é a perfeição, isto é, chegarmos a espíritos crísticos. Falta muito? Falta, mas já caminhamos bastante, já sim senhora. Ou seja, o homem não é uma coisa perecível, um conglomerado de nervos, músculos e carboidratos, como ensina o materialismo dissolvente. Houve uma grande pleiade de profetas. Pleiade é um grupo de homens célebres pelo seu talento, ao longo da história, tanto bíblicos como extrabíblicos, mas nenhum deles pode ser comparado ao profeta de todos os profetas, que será... Quem será o profeta de todos os profetas? O nosso exemplo? Jesus Cristo. Vamos então agora a falar do nosso profeta de hoje, Sofonias. O profeta, filho de Cusi, viveu em Judá e profetizou no século VII a.C. Há 4 personagens bíblicos com este nome e vou falar deles de 3 deles muito sucintamente, para depois então falar mesmo do nosso, entre aspas, Sofonias. Temos um primeiro Sofonias
que era um levita descendente de Coate e citado brevemente em Crónicas 1:6, versículos 36 e 38. Depois temos um Sofonias, filho de Maésias e sacerdote durante o reinado do rei Zedequias. Este serviu em 2 ocasiões como mensageiro do rei ao profeta Jeremias, que já foi aqui falado, o profeta Jeremias, levando pedidos de orações e voltando trazendo oráculos do profeta em relação aos embates contra o exército do rei Nabucodonosor e a ajuda que esperavam do Egito, isto em Jeremias 21 e 37:3. Em certa ocasião, este Sofonias foi repreendido por Semaías, através de uma carta, por não ter prendido o profeta Jeremias, que havia sido acusado de enviar cartas desencorajadoras para os cativos. Isto em Jeremias capítulo 29, versículos 25 a 29. Quando a Babilónia tomou Jerusalém, Sofonias foi levado depois para a Síria, juntamente com outros líderes judeus, e foi executado por Nabucodonosor. Terceiro Sofonias, que também conhecemos como personagem bíblico, é pai de Josias, um exilado que retomou do cativeiro babilónico. Isto em Zacarias, capítulo 6, versículos 10 a 14. E vamos então agora falar um bocadinho do nosso Sofonias, que está para o estudo de hoje. Sofonias, o nome quer dizer o Senhor o escondeu. Era tetraneto de Ezequias, o rei. Tudo o que sabemos sobre quem foi o profeta Sofonias é encontrado no livro do Antigo Testamento. O primeiro versículo do livro fornece a única referência biográfica a respeito dele. Era filho de Cusi. Cusi quer dizer etíope, e etíope naquela altura para eles significava negro. E a sua genealogia é estabelecida recuando 4 gerações até Ezequias. Ainda não ficou provado, com certeza, que esse Ezequias fosse o conhecido rei judeu com este nome. Entretanto, a probabilidade de que tenha sido ele é bastante grande, pois fornece mais luz à compreensão da forma com que a genealogia do profeta é apresentada. O nome Sofonias também significa Jeová ocultou, e talvez indique que o profeta tenha nascido durante o período das atrocidades praticadas por Manassés, o qual, segundo a tradição judaica, foi o responsável pela morte do profeta Isaías, serrando-o ao meio. Sofonias viveu em Judá e, segundo os relatos do seu livro, podemos perceber que ele conhecia bem as características da cidade de Jerusalém. Não se sabe exatamente a duração do seu ministério profético. Sabe-se que profetizou durante o século VII a.C., durante o reinado do possível parente rei Josias, o qual era bisneto do rei Ezequias. O reinado de Josias ocorreu entre 640 e 609 a.C., e com base neste dado, o profeta Sofonias provavelmente profetizou no início do seu reinado. Algumas passagens específicas do seu livro parecem demonstrar essa condição. Por exemplo, o profeta Sofonias falou sobre o restante de Baal em Jerusalém, o que aponta para uma data próxima à reforma iniciada por Josias, bem como também profetizou contra outros costumes idólatras que foram abandonados após o descobrimento do livro da lei. Considerando esse período como certo, tais datas colocam Sofonias como contemporâneo de outros profetas, como Naum, que profetizou sobre a destruição da cidade de Nínive por volta de 612 a.C. Também Jeremias, que viveu durante esse período e alcançou até mesmo
a queda de Jerusalém em 587 a.C., além da profetisa Hulda, que foi consultada pelo rei Josias quando o livro da lei foi encontrado. Caso o profeta Sofonias tenha começado a profetizar a partir de 625 a.C., então o início do seu ministério coincide com o período em que o ministério do profeta Jeremias também teve início. Sofonias, em seus escritos, tinha 3 preocupações principais: o dia de Javé, oráculos contra os opressores e a defesa e a esperança para os pobres. O dia de Javé era entendido como uma intervenção de Deus quando este vinga seu povo, decide seu destino e salva-o, como no Êxodo. A memória do Êxodo é muito viva em épocas de dominação estrangeira ou de estados autoritários. Os oráculos contra as nações e os seus apresentam julgamento e o juízo de Deus contra aqueles que exploram e empobrecem o povo. Para incluir todas as nações, o profeta utiliza o esquema dos pontos cardeais: Filisteus a oeste, Moabe e Amon a leste, Egito a sul e a Síria no norte. No centro encontra-se Jerusalém, cidade rebelde, que também terá o julgamento. Aliás, Jerusalém é o ápice da crítica. Sofonias tinha a grande preocupação para com os pobres camponeses, explorados e endividados. Ele é a voz profética do povo explorado. Os pobres, os preferidos de Javé, são a única esperança de uma sociedade justa e solidária. Escreveu o livro com o seu nome, que é também um dos livros proféticos do Antigo Testamento da Bíblia, que continha apenas 3 capítulos. Pela vossa atenção, muito obrigado.